1 João capítulo 5, verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Deixa a Bíblia aberta aí. O mundo que, não somente nessa epístola, mas em outros lugares, João, ele fala a respeito desse mundo. E a tônica desse texto, ele fala sobre aqueles que vencem o mundo. E é interessante, irmãos, que o mundo que João está falando aqui, ele não fala a respeito do planeta, ele não fala a respeito de um lugar específico. João está aqui relatando uma batalha pessoal que todo cristão ele tem. Ele não está falando, repito, sobre um globo, ele não está falando sobre a terra. Quando ele usa a palavra mundo, no original do texto, ele fala cosmos. E ele não fala a respeito de um lugar específico, ele está falando de um sistema de governo. Ele fala de um sistema, ele fala de um conjunto de costumes, de culturas, de tradições. Quando João fala de mundo, ele está falando, na verdade, do sistema que existe de uma forma geral, e que esse sistema é contra o cristão. É interessante que esse sistema, esse cosmos que João está falando aqui, são as leis, é a cultura, é o comportamento, é o senso comum da sociedade. Quando ele fala de mundo, ele fala de cosmos, ele está falando desse sistema que está estabelecido. E este mundo, da forma que João está falando, não é exclusividade de João. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também fala do mundo dentro desse contexto. Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o mundo. É um conjunto de elementos que compõem a sociedade, o sistema como nós conhecemos. Então, o apóstolo João, no capítulo 5 que nós lemos, diz que é necessário vencer o mundo. Em outras palavras, olhe para cá, ele está dizendo, é necessário vencer esse sistema. Quando ele fala mundo, ele fala esse sistema. E você percebe, pelo que eu falei, quando você vai para Efésios 6, verso 12, o texto que nós lemos, Paulo, ele delineia claramente os sistemas que fazem parte desse mundo, desse sistema. Ele fala os principados e potestades, ou seja, são os príncipes e governos, são aqueles que estabelecem as leis, são aqueles que estabelecem as regras. Olhe para cá, você está me entendendo? São aqueles que têm o poder da caneta, são aqueles que estão nos palácios em Brasília, são aqueles que estão nos palácios de governos, são aqueles que decretam leis, estabelecem princípios, normativas, e a sociedade absorve. Principados e potestades. Paulo continua no versículo 12: dominadores deste mundo. Então, quando ele fala de sistema, ele não está falando de meia dúzia de loucos que ficam ali, não. Ele está falando dos poderosos. E ele não especifica um indivíduo, ele especifica poderes. Está dizendo que esses poderes, esse sistema, é ele quem é o nosso inimigo. Porque esse sistema, e eu não estou aqui pregando rebelião nem anarquia, você está me entendendo? Amém? Eu estou dizendo que é desse sistema que vem as principais batalhas do cristão. É desse sistema
que vem justamente aquilo que vai de forma mais forte contra a nossa fé. E Paulo continua no capítulo 6, no versículo 12, quando diz: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são nossos inimigos, os principados e potestades, os dominadores deste mundo e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o sistema é algo, o mundo, o cosmos, que João está falando no capítulo 5, é algo monstruoso que está estabelecido. E quando você vai para a história, você vai ver, por exemplo, os cristãos sendo perseguidos por grandes impérios como o Império Romano. O Império Romano era o sistema estabelecido que perseguia os cristãos. Você vai ver no decorrer da história, por exemplo, a igreja na Idade das Trevas, a igreja estabelecida, a igreja católica estabelecida, perseguindo aqueles que apostataram da fé, ou seja, que seguiram o caminho de Lutero. Então vários cristãos foram queimados por esse sistema igreja-estado. Então não é de hoje, e isso que eu estou falando para você não é nenhuma novidade, que esse sistema ele está estabelecido antes de nós nascermos e se Cristo não voltar depois que nós morrermos. É contra isso, é contra esse inimigo que nós temos que guerrear. Todo o sistema que João está falando, o cosmos, o mundo, todo o mundo trabalha em conjunto contra os princípios de Deus, trabalha contra as coisas de Deus, trabalha contra os conceitos estabelecidos por Deus. E esse sistema, semelhantemente a uma máfia, ele trabalha de forma subliminar e tem tentáculos em todos os lugares. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Muito bem. Esse sistema, essa tirania, esse poder não visível, esse poder não carnal, repito, não são indivíduos, é um conjunto, é um sistema. Ele luta contra Deus porque ele relativiza os conceitos de Deus e tenta perverter a verdade de Deus. Ele tenta mostrar, ele tenta colocar na mente dos jovens, de todas as pessoas de uma forma geral, que os conceitos de Deus não são absolutos, eles podem ser negociados, eles podem ser modificados, eles tentam relativizar. E repito, e esses tentáculos estão em todos os lugares. Esses tentáculos não estão somente dentro de um contexto da política, que facilmente nós identificamos, por exemplo, quando se estabelece leis contra a igreja, quando se estabelece leis que perseguem o comportamento da igreja. Não, esse sistema ele é mais subliminar do que isso. Ele detém igrejas. Esse sistema ele detém pastores, ele detém padres, ele detém teólogos. Então não é algo que vamos confrontar facilmente, não. Ele é subliminar, ele se espalha, ele tem seus tentáculos. E talvez você que esteja me ouvindo agora, quando eu começar a entrar no texto, você vai sentir-se confrontado por mim e vai dizer assim: mas não é isso, porque de alguma forma o sistema está começando a modificar o seu pensamento. Porque o sistema está nas escolas, dizendo que Deus não é essa verdade absoluta. Porque o sistema está na televisão, dizendo que o prazer está em primeiro lugar. Porque o sistema questiona a ordem estabelecida. Você está me entendendo? Diga amém. E é interessante que o próprio João, no capítulo 2, no verso 15, da sua primeira epístola, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando eu era mais jovem, quando a gente queria bater uma bolinha, nós tínhamos lá, vou entregar agora, nós estamos transmitindo ao vivo, tanto pelo Face como pelo YouTube, né? Nós tínhamos um campeonato de 5 da manhã na nossa igreja, que era ICPB contra a Assembleia de Deus. Nós orávamos, dávamos as mãos, era fogo. Mas era fogo não no bom sentido da palavra, mas nós orávamos, cantávamos um hino.
e íamos para o jogo. Mas quando nós recebíamos a doutrina, né, a repreensão, diziam assim: jovem, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Bola é coisa do mundo. Seria impensável para mim, alguns anos atrás, na minha juventude, nós estávamos aqui hoje de calça jeans e tênis, porque calça jeans é coisa do mundo. Nós recebíamos esse pensamento. Quando nós vamos amadurecendo hoje, Deus nos dá essa capacidade de irmos além hoje, nós entendemos que amar o mundo seria muito fácil que nós nos limitarmos a não praticar as coisas que existem aí. Não, amar o mundo vai muito além disso. Amar o mundo é aceitar o sistema como algo que seja verdadeiro. Ou seja, muitas coisas que são inseridas na cultura, muitas coisas que são inseridas no meu dia a dia, na televisão, na escola, na faculdade, como elementos que são verdadeiros, quando na verdade não são. Então, olhe para cá, largue o celular. Como combater e vencer um inimigo tão poderoso? Porque o sistema, olhe para cá, está na faculdade, o sistema está na escola, o sistema está no Facebook. Ouse falar uma verdade de Deus no Facebook e espere ser apedrejado rapidamente. Como se vence um inimigo tão forte? Concentre-se em mim. Como vencer um inimigo que não se vê, que entra nas nossas casas, que entra na nossa mente, que muda nossos conceitos estabelecidos? Como? Como vencer um inimigo que está infiltrado nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu escuto, nas coisas que eu leio? Como vencer se ele sufoca, se ele agride, se ele tem a grande massa a seu favor, o que me torna uma pessoa que muitas vezes é antagônica? Como vencer um inimigo tão forte que desvia cristãos? E olhe para cá, nós podemos ter alguns aqui desviados pelo sistema aqui dentro. Como vencer um inimigo disso? Porque João, ele fala: quem vence o mundo. E ele fala além disso, ele diz que nós temos que vencer o mundo. Porque se você não vencer o mundo, você vai para o inferno. De terno, gravata, talvez você não vá com a Bíblia embaixo do braço, porque a Bíblia vai cair no caminho, mas você vai para o inferno. Porque não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você é escravo do diabo. E todo aquele que anda com o sistema é escravo do diabo. João nos ensina. Ele não dá a fórmula completa, mas ele nos dá um esboço do que deve ser feito. Verso 1 do capítulo 5. Abra sua Bíblia, seu celular, o que você tiver aí que tem a palavra de Deus. Verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. João começa, não por acaso, o verso 1 dizendo o pilar de sustentação da sua batalha. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para poder guerrear, para poder batalhar. É estabelecer uma verdade absoluta. João está estabelecendo aqui uma verdade absoluta. E nós temos que entender isso. Quando se estabelece uma verdade absoluta, declara-se que todas as outras são mentiras. Ora, se eu digo que Cristo é o Filho de Deus, eu estou querendo dizer que todas as outras religiões que pregam algo diferente não falam a verdade. É isso que João está dizendo. João está dizendo: não relativize, não busque várias vertentes, não, estabeleça um princípio, porque é sobre esse princípio que você vai guerrear na sua vida inteira. Por isso, não por acaso, João escrevendo no capítulo 8, no verso 32, ele diz
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, que verdade? Que Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, é a solução de Deus para a humanidade. Quando você estabelece isso, você tem um princípio pelo qual vale a pena lutar. Você estabelece um princípio pelo qual vale a pena se esmeirar. Você estabelece um princípio não transitório, eterno, e por ele você vai pelejar por toda a sua vida. João está dizendo, a primeira atitude de quem quer vencer o mundo é estabelecer a verdade absoluta. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quem quiser inventar uma história paralela pode inventar. A Bíblia diz que é, e assim será. É assim que nós agimos. Por isso que ficamos conhecidos no decorrer da história como fanáticos e como radicais, porque não questionamos uma verdade estabelecida. Começamos a fragmentar-nos quando começamos a entrar no conceito do mundo para tentar ganhar o mundo. Nós tentamos pegar as estratégias do sistema para ganhar o sistema. Não, o evangelho é pregado pela diferença, não se tornando igual. Está me entendendo? Diga amém. Então, para identificar o erro, eu não preciso, olhe para cá, ficar correndo feito louco, procurando onde estão os tentáculos do sistema. Eu não preciso ficar correndo e olhando mensagens subliminares em filmes. Eu não preciso ficar vendo mensagens subliminares, rodando música de trás para frente. Eu não preciso ficar olhando fotos e vendo a imagem do capeta que saiu numa foto no flash. Eu não preciso procurar várias mentiras. Basta que eu conheça a verdade absoluta. Porque quando eu conheço a verdade absoluta, eu revelo todas as mentiras que estão ao redor. Se eu estou num momento de escuridão e acendo uma luz, a luz revela aonde estão os erros daquele lugar. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Então, para identificar o erro, basta conhecer a verdade. Para se caminhar na vida cristã, tem que se estabelecer a verdade absoluta, e dela você não deve abrir 1 centímetro para outra coisa. Porque afinal de contas, João declara isso: Jesus é a promessa de Deus encarnada no nosso meio. É o Deus Emanuel. Se eu disser que Jesus é mais um, olhe para cá, eu sou igual aos outros, e a minha verdade é transitória. Eu estou dizendo aqui, irmão, olhe para cá, que a minha verdade é eterna. Aleluia. A minha verdade não é passageira. Vale a pena ir até o fim da minha vida dentro dessa verdade. É a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. E João condiciona todo o resto a isso: crê nessa verdade, crê nessa premissa, crê no Verbo de Deus, e não somente conhecê-lo, sobretudo reconhecê-lo como Senhor soberano sobre a sua vida. Você concorda comigo, meu irmão? Diga amém. Porque conhecer é fácil. Eu posso conhecê-lo, mas não reconhecê-lo como Senhor. Reconhecer não no fato de saber quem Ele é, mas reconhecer a sua soberania, seu poder, sua glória, sua virtude. Reconhecer o seu principado, reconhecer quem Ele é. Por isso que João começa, não por acaso, João diz: o que vence o mundo, olhe para cá, tem uma verdade estabelecida: Jesus é o Cristo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você reconhece isso, meu irmão? Aí vem o segundo passo. E aí você vai perceber que os outros passos, depois desse passo, não são mais difíceis. Pelo contrário, eles se tornam mais leves. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são
penosos. É fácil ser crente, irmão? Quem acha que é fácil ser crente, levante a mão. Eu vou refazer a pergunta. É difícil ser crente, irmão? Quem acha difícil, levante a mão. Mas a Bíblia diz que não é penoso. O que é que está acontecendo? A Bíblia diz que não é. Obedecer aos seus mandamentos não são penosos. É interessante perceber que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais temos Deus, mais a vontade de Deus se torna um prazer para nós. Nós somos nascidos de Deus, e quem é nascido de Deus é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou, nos deu vida. Eu gosto sempre desse exemplo, eu uso sempre esse exemplo da mãe. Tem uma história, olhe para cá, meu irmão, não vá para o celular agora não. Tem uma história, é luta, irmão. Concorrer com o celular é difícil, viu? Mas pelo amor de Cristo, guarda esse celular, antes que eu esqueça que eu sou bonzinho. Vamos lá, tem uma história muito interessante. Uma mãe sempre se dedicou muito ao seu filho. Ela só tinha um filho, e o seu filho batalhou, e ela, lavando roupa, conseguiu dar condições de sustento ao seu filho. O seu filho fez a faculdade, seu filho finalmente cresceu, finalmente se estabeleceu, se transformou num homem bem sucedido. E um dia seu filho resolve homenagear sua mãe com um jantar. Detalhe, o prato preferido da mãe era pé de galinha. Então ele prepara aquele banquete, ele prepara aquela festa, e aí ele coloca aquele prato principal, uma galinha muito bonita, muito bem, né, ali no forno, mas ele separa os pés e coloca ali. Minha mãe, o prato preferido dela são os pés da galinha, talvez seja o colágeno. E aí, para surpresa dele, quando chega realmente a hora, ele homenageia a mãe, ele descobre assim o prato e diz: olha mãe, eu deixei para a senhora os pés da galinha. Eu não quero o pé da galinha, eu quero a coxa. Mas mãe, eu cresci com a senhora dizendo: ei, comam tudo, mas deixe os pés para mim, porque eu prefiro o pé da galinha. Eu cresci com a senhora dizendo isso, eu imaginei que era o prato preferido da senhora. Eu disse: não, eu comia porque eu queria que o melhor ficasse para vocês. E as pessoas fazem isso, e uma mãe faz isso, e um pai faz isso, e qualquer um de nós faz isso com pessoas que amamos, porque nós amamos. E quando nós amamos, nada do que fazemos é penoso. Quando você faz algo para alguém que ama, você anda quilômetros, você sobe montanhas, você atravessa mares, você faz absolutamente tudo. Se você fosse necessário, você daria um braço para aquela pessoa que você ama estar bem. Se for assim, diga amém. Então não é penoso quando você ama. Então não é penoso quando você é nascido de Deus, porque quando você é nascido de Deus, a Bíblia diz que Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. E quando você é mergulhado no Espírito, você é gerado no Espírito, você é inserido na família de Deus. E quem é da família de Deus, ama a Deus e ama o seu irmão. E isso não é penoso, é fácil. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Então, segundo passo, primeiro passo, crer que Jesus é o Cristo, estabelecendo uma verdade absoluta. Segundo passo, amar a Deus e passar a obedecê-lo. Certa feita, Jesus, dizendo aos seus discípulos, conversando com os seus discípulos, ele diz: por que me chamais de Senhor e Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Porque os mandamentos de Deus, para quem ama a Deus, não são pesados.
Se está pesado para você, olhe para cá. É hora de você dar uma parada e começar a pensar na sua vida espiritual. Porque se para você é penoso ir para o culto, existe algo errado em você. Porque se para você é penoso servir a Deus, tem alguma coisa errada para você. Porque se para você é mais fácil ser estrela do que ser servo, tem alguma coisa errada com você. Porque quem ama a Deus faz qualquer coisa, porque quando você é movido pelo amor, o que você faz não é pesado. Porque quando somos inseridos no corpo, amamos a Deus. E quando amamos a Deus, amamos a quem é gerado por Ele. Você entende? Diga amém. Por isso que eu tenho defendido uma tese aqui. Eu quero que você seja você avalie a minha tese. A minha tese parte do princípio de que os filhos de Deus vivem em união. Você concorda comigo? Diga amém. Por que tem briga na igreja? Por que tem divisão, Diana, na igreja? Porque a igreja não é composta só dos filhos de Deus. Tem joio no meio da igreja. E ovelha não consegue conviver com o lobo. Eles vão brigar. Então, meu irmão, se você está numa confusão, olhe para cá, tenha cuidado. Ou você é ovelha, ou você é o lobo. Se você for o lobo, dobre o seu joelho e peça para Deus converter o seu coração. Porque quando somos inseridos no corpo, olhe para cá, se você é mergulhado no Espírito Santo de Deus e gerado como filho de Deus, você ama a Deus, seus mandamentos não são pesados e você ama o seu irmão. Segunda coisa que João diz é amar a Deus e obedecer os seus preceitos. Ouvir e obedecer os preceitos de Deus, na verdade, é um privilégio. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho, no capítulo 15, versículo 10. João 15, 10. Você achou? Estava em Lucas aqui, irmão, perdão. João 15, 10, diz assim, irmão: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Já teve a sensação de estar faltando algo, mesmo você estando na igreja? Já teve a sensação de estar em falta com Deus? Já teve a sensação de você estar bem, sua família está bem, você está aí na igreja, você não está desviado, pelo menos aparentemente, mas você não se sente bem, falta algo em você. Você já sentiu isso? Não levante sua mão. Você já sentiu isso? Eu já sentia isso. Às vezes eu pregava, eu descia do altar e eu descia um pouco triste, eu não sabia pelo que era. Às vezes eu achava que eu era que eu deveria ir mais, eu me sentia em falta com Deus. Até um momento em que o Senhor me ensinou isso. A obediência a Deus, ela traz gozo ao coração. Ela traz sensação de completude, de plenitude. Agora, essa obediência, ela não está no sentido de seguir preceitos. Essa obediência, ela não está somente no sentido de você fazer como aquele jovem rico que diz: mestre, isso eu tenho feito desde a minha meninice, mestre, eu tenho obedecido desde que eu sou criança. Não é só obedecer por obedecer, é obedecer por amor, é dar sentido às coisas que você faz para Deus. Obedecer, na verdade, é um privilégio. É isso que Jesus está dizendo.
Eu estou dizendo essas coisas para você, ou seja, que vocês obedeçam, que vocês amem, que vocês estejam próximos. Eu estou dizendo isso a vocês para que o gozo de vocês seja completo. A segunda coisa para se vencer o mundo é amar a Deus e obedecê-lo por amor. E eu vou para a última, porque o tempo está voando. Versículo 5, João diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Viver pela fé. Essa semana eu estava vendo vi uma frase do pastor Martin Luther King. Ele dizia que fé é subir o primeiro degrau sem ver o restante da escada. Você pisa, não sabe o que está lá, mas você sabe de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai me guardar nessa jornada. Quem é nascido de Deus crê em Jesus e vence o mundo. Ele vence o sistema. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ele entra na escola, ele sai da escola, ele entra na faculdade, ele sai da faculdade e a sua fé permanece inabalável. Diga amém, meu irmão. As amarras que nos limitavam, elas são rompidas quando se tem fé. Quando se tem fé, não se vislumbra somente o horizonte. Quando se tem fé, os obstáculos são vencidos. Quando se tem fé, você avança sobre aquelas coisas, porque Deus dá a vitória àquele que tem fé. Porque lembra do primeiro passo lá no versículo 1? A fé, a nossa fé, ela é estabelecida em algo atemporal e supracircunstancial. Ou seja, ela não está limitada a um tempo e ela não está limitada a circunstâncias. A nossa fé é que Jesus é o Filho de Deus, e para onde eu for, eu serei guardado por Ele, eu serei livre por Ele. Ele está do meu lado. Diga glória a Deus, meu irmão. Se for assim, ela não tem amarras. Se for assim, ela não tem limites. Nos lança a outro nível e transforma tímidos em valentes. Torna covardes em leões. Torna pessoas insignificantes em verdadeiros heróis da fé. A sua fé é o lastro que mantém a sua vida. Sabe o que é um lastro? O navio, por maior que ele seja, por mais imponente que ele seja, ele tem um elemento rudimentar, um elemento básico, é o lastro. É uma parte que é colocada na parte de baixo do casco, pesada, para que o navio pesado desça e a sua parte que fica na superfície não balance. Se olhar as grandes embarcações, os grandes navios, eles têm lastro. Quando vem uma tempestade, o barco não vira, o navio não vira, porque o lastro segura a parte de baixo e o navio balança, mas ele não vira. A sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, é o lastro da sua vida nessa terra. Se sua fé está fundamentada em elemento outro qualquer, na primeira ventania, seu barco vai virar. Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmão, irmãs, se não houver lastro, se não houver fé, você não vai conseguir chegar até o fim. Eu tenho 40 segundos para encerrar. Sua fé, se sua fé não vencer o mundo aniquilará a sua fé. Olha ao nosso redor hoje. Olhe para cá. Observe ao nosso redor hoje. Temos dezenas e dezenas de crentes, de cristãos,
que a fé deles não muda em absolutamente nada as pessoas que estão ao redor delas. São crentes vazios, superficiais, são crentes do oba-oba. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que sua fé vence o mundo. Você entendeu o que eu falei? A sua fé vence o sistema. Aleluia. O justo viverá pela fé. Para vencer esse sistema estabelecido que está diante de nós, nós temos que ter uma verdade absoluta. Nós temos que amar e obedecer os preceitos de Deus, viver pela fé em Jesus Cristo. E a nossa fé é o lastro que nos mantém firmes diante de toda e qualquer tempestade. Fique de pé, por gentileza. Me permita fazer uma oração nesse momento. Curve sua cabeça nesse instante. Oh Jesus, Santo e poderoso, oh Jesus, sou limitado, Senhor. Queria muito poder transmitir com minhas palavras aquilo que esse texto ensina, mas as minhas limitações só me deixam ir até aqui. Mas Tu falaste ao nosso coração nessa noite. Tu falaste que o justo vive pela fé, e a fé vence o mundo. De que adianta, Senhor, tantas coisas? De que adianta, Senhor, ser seduzido pelas coisas deste mundo? De que adianta, Senhor, ser enganado, ludibriado, e no final perdermos aquilo que é mais importante? Pai, que essas palavras penetrem no coração dos meus irmãos e os ajude a enfrentar dilemas práticos da sua vida, dilemas da sua vida cotidiana, das dificuldades do dia a dia, das dificuldades conjugais, das dificuldades entre famílias. Senhor, que esta simples palavra penetre nos corações. Senhor, produza uma mudança na mente. E assim, meu Deus, faça aquele que não está a voltar, buscar a Tua presença, a Sua verdade. Oh, aleluia. Tem compaixão de nós, Senhor, porque sei que Tu tens o desejo de nos usar, de desafiar, Senhor, um sistema corrompido e caído, de desafiar, Senhor, com a mudança, com a diferença, e dizer que em Ti somos mais do que vencedores. Que o Senhor nesta noite venha soltar as amarras da incredulidade, para que os Teus jovens mergulhem na fé. Aleluia, aleluia. Experimentem o sobrenatural, tenham experiências com o Senhor, em seus quartos de joelhos, orando e buscando a Tua presença. Eles sintam a Tua graça maravilhosa, a Tua presença protetora. Que nos momentos em que eles se sentirem sozinhos, que nos momentos em que eles não tiverem a compreensão correta do que acontece em suas vidas, o Teu Espírito apresente a eles um caminho pavimentado, um caminho que o Senhor preparou para cada um, Senhor. Que no momento das crises que porventura possam querer minar a fé do Teu servo, ele tenha consciência, ele seja iluminado e seja visitado, e que o Senhor nos visite. Coloca esse gozo no coração dos Teus jovens, para que o coração dele queime pelas coisas do Senhor, para que ele seja incendiado e assim deseje Te ver, como Moisés diz: Pai, mostra-me a Tua glória, deixa-me ver a Tua glória, deixa-me ver o Senhor, deixa-me ver o Senhor fazer, aleluia, eu quero ver. Tira o mundo do coração dos Teus filhos, esvazia-os, para que sejam cheios do Senhor. Humildemente, Pai, pedimos tudo isso ao Senhor, e por fé, Pai Santo, nós já Te agradecemos. Amém.